Quem está preparado para umas perguntas? Quem está preparado para umas respostas? Chegou o momento. E o homem já está aqui do meu lado. Palmas para Maurício Fragale. Lá em casa eu vendi a ideia de que era um papo com o Caio César, para minha avó poder assistir bem. Mas muito o Fragale está aqui também. Grande ideia. Né? Mas você está aqui também, vai responder as perguntas. E só para falar, Fragale, parece que a gente já está aqui com... Deixa eu ver aqui, na hora que eu estava ali, rapidinho dando uma olhada, a gente está agora com quase 300 aparelhos ligados agora no YouTube. Sim. Tem uns amigos meus aqui que estão junto em GC para poder participar desse momento. GC Ágape de Santa Cruz. Tem GC agora espalhado no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A galera está assistindo. E é o momento que todos esperavam aí nessa semana. Que bom, cara, porque eu estava sonhando com esse encontro há muito tempo. Ah, é? Não, vocês estão rindo, mas eu anunciei isso aqui na igreja e gerou um burburinho danado, né? Quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? E a gente não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha um tempo hábil para fazer. Eu estava pensando em fazer numa quarta-feira, que seria um dia extra, um culto, um encontro extra. E aí a gente resolveu mudar o formato dos encontros de quinta-feira. Então, a gente, nas quintas-feiras agora, a gente tem a gente vai fechar, se não me engano, daqui a 1 ou 2 semanas, a gente vai fechar um ciclo de encontros que vão se repetir depois ciclicamente. Então, tem encontros de homens, de mulheres, únicas, as únicas mulheres, e, enfim, renova, e esse encontro é um encontro que vai se repetir ciclicamente, porque, com certeza, a gente não vai ter tempo de responder todas as perguntas, porque começaram a chegar muitas perguntas. No dia que o pessoal da comunicação lançou na internet, imediatamente começou a chover pergunta. A gente estava fazendo uma pequena transmissão ao vivo e imediatamente começou a chover pergunta. Então, claro, eu estava explicando até antes ali, não sei se o pessoal que está acompanhando a transmissão, se estava desde as 7h30, que foi o horário que a gente começou a transmitir, mas no culto a pessoa não tem oportunidade de perguntar, levantar a mão e perguntar, porque eu estou passando, eu vou direto, e de repente uma frase que eu falo, um versículo que eu leio, alguma coisa gera uma pergunta na cabeça da pessoa, ela guarda aquela pergunta para ela mesma e não tem para quem perguntar, ou se pergunta para alguém, a pessoa fala, olha, eu acho que é isso, mas tem que perguntar para o pastor. E as perguntas, às vezes, não chegam a mim, ou chegam, mas não tenho a oportunidade de responder. E aqui é a oportunidade. Isso é importante demais, porque nós temos como igreja, na Nova, sempre que a gente se reúne com os pastores, já há algum tempo, eu venho falando com eles sobre a questão de unidade e unanimidade. São duas coisas que a gente vê em Atos capítulo 2, unidade e unanimidade. Unidade é difícil, unanimidade é mais difícil ainda. Mas, quando você encontra um princípio bíblico que fala sobre submissão, aonde existe concordância, não precisa de submissão de ninguém, né? Se a gente concorda que isso aqui é água, não tem o que discutir, ninguém precisa se submeter a ninguém. Mas se eu digo que isso aqui é água e o Caio diz que é vinagre, alguém vai ter que ceder, a gente vai ter que encontrar qual é a verdade e nós nos submetemos à verdade. Não, realmente é água. Então, não tem... e aí a gente cria a unidade e a unanimidade. Ou, cara, eu ainda assim discordo que isso aqui seja água. Mas como você está dizendo, eu vou ceder e vou concordar. Ah, meu Deus, é para eu que vou ter que responder as perguntas. Eu estou sentindo isso. Tá tudo certo. Porque me deram pronto, já mudou o microfone aqui. Poxa vida, Val. Aquele ali é o microfone baixa renda. Esse aqui esse é da Shopee. É o da Shopee. Esse aqui é top de linha. É o da Shopee. Esse aqui é top de linha. Então, unanimidade depende disso, né? Da gente conversar, se entender, chegar a uma conclusão para andarmos em unidade. E unanimidade. Isso é importante para a igreja. Isso não é importante só para os pastores. Começa nos pastores, mas é importante para a igreja. Mas como é que a gente vai andar em unanimidade se houver dúvida em relação à doutrina, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina? Teve gente que mandou pergunta, mas aqui na Nova nós somos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Pergunta teológica. E teve gente que perguntou, coisa que talvez possa parecer para muita gente uma dúvida banal, mas eu disse, não tem pergunta boba
não tem pergunta idiota. Toda pergunta, no fundo, ela pode ser até uma pergunta engraçada, mas, no fundo, ela mostra que há uma dúvida que precisa ser respondida. E aí a gente está aqui para isso, no que eu puder e o que eu souber. Se eu não puder e não souber, eu passo a bola para alguém. Pastor Café está ali para me ajudar, pastora Luciana. Eu jurei que ele ia falar, eu passo a bola pro Caio. Eu tava falando, não. É meu, o Val bebeu minha água. Que é o biscoito? Pô, cadê? Pastor Jorge Dalto hoje está pregando em algum outro lugar, não está por aqui, mas o Jorge Monteiro eu vi por aí, está se escondendo, mas ele está aí, que eu sei. Qualquer coisa, eu passo a bola para ele. A gente leva o microfone para lá, pastor. Leva o microfone para onde ele estiver. Ó, Fala, meu querido. Obrigado. Pastor, para aquecer, então, enquanto a galera da produção, porque o pessoal a galera tá recebendo lá, inclusive, deixa eu falar rapidinho com vocês que estão aqui e também com quem está no YouTube. Esse QR Code que está aparecendo aqui vai aparecer durante o encontro inteiro e você que está no YouTube também vai poder colocar suas perguntas já direto nesse QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela, tá bom? Para aquecer, então, eu vou clicar aqui em 1 minuto, vou fazer uma rodada de perguntas e respostas rápidas, aqui é o bate-bola. Lembra que a gente já fez isso lá na Vibe? Teve umas perguntas meio intensas, que eu vou segurar, não vou fazer agora, não. Sim. Eu falei assim, não vou fazer nenhuma pergunta. Pastor, qual é o seu signo? aí teve uns sentados ali na Vibe e falaram assim, o meu. Aí o pastor já olhou meio torto, enfim. Vamos lá, 60 segundos e valendo. Nome completo. Maurício Roberto Queiroz Fragali. Data de nascimento. 27 de janeiro de 58. CPF, brincadeira. Vai fazer o cartão de crédito. Não, peraí, já era. O cartão já vai clonar agora. Vai virar mesário você, hein? Cuidado. Já fui. Onde conheceu a pastora Denise? Na faculdade, em Teresópolis. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de cantar, toca violão. Qual foi a primeira música que você fez uma serenata para ela? Serenata? Cara, eu acho que eu não fiz, não. Ué, faz agora! Ei, canta! Não viemos aqui para isso. Não é possível. Time de futebol do coração. Fluminense. É isso aí. A melhor cidade que você já viajou? Melhor cidade, cara, eu fiquei fã de Amsterdã. Amsterdã, ó. Irado, muito bom. Bebe refrigerante? 0. Ele deu uma gaguejada, né? Ele falou assim, tem que manter... Qual o seu refrigerante favorito? Meu refrigerante favorito? É. Cara, eu não tenho refrigerante favorito, não. O que pintar eu bebo. A não ser que seja um troço muito esdrúxulo, né? Traz o Paquera aí. Traz o Guaraná Jesus, é isso aí. Guaraná Jesus é gostoso, eu gosto. Tem que gostar, pastor. Cor de rosa. Tem que gostar. Pra terminar, então, uma música favorita no seu coração. Pode ser um louvor favorito, música favorita, o que você quiser. Uma música secular e uma da igreja. Vai lá, por favor. Tá, uma secular. Cara, não é que seja exatamente favorito. Tem um monte de música favorita, tem uma lista de música favorita. Mas tem uma música que fala demais, sempre, não sei porquê. Não sei se é o ritmo, não sei se é a voz do cara. Paul McCartney cantando Oh, Darling. Oh, darling, please believe me. É a serenata agora que a gente estava querendo. Palmas pra a serenata. A gente conseguimos. E o seu louvor favorito? Cara, eu gosto demais das músicas do Bené. Eu sou ouvinte das músicas do Bené. E eu gosto das músicas mais recentes que a gente gravou junto. Não sei se é por isso, né? Não tem uma coisa meio assim, eu estava no meio, eu gravei junto, a gente gravou junto. E, cara, eu não saberia enumerar uma ou duas, porque as músicas do Bené falam muito fundo no meu coração. Eu gosto daquela do Remanescente, que você fala, toda geração tem um Remanescente. É aquela... Que música é essa? Estou ouvindo esses dias. Eu quero ser... na gravação. É essa? Eu não tenho certeza se é essa, não lembro. Depois eu vou tocar pra você essa daí. Depois a gente... É essa, não é? Alguém falou? Tá vendo? Fãs, tá? Os fãs estão aqui. É isso aí. Música do Diante do Trono, por favor. Tô brincando. Essa daqui a gente grava depois, que essa daí é meu coração. Não curto. Meu coração. Essa aí é só do meu coração. Atenção, então. As perguntas estão vindo aqui. Era 1 minuto, 3 minutos. 1 minuto virou 3 minutos aqui agora, aqui, ó. Nossas perguntas, então, por favor. Produção. Vamos começar agora aqui, depois de serenata, depois de tudo. Pastor Maurício Fragali. Sofro de ansiedade. Tá aqui também, né? Sofro de ansiedade. Apesar de saber que Deus está comigo, como posso levar meus pensamentos cativos à obediência de Cristo? Sim. Cara, primeira coisa, você nunca vai conseguir botar isso aqui em prática, levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo, se você não gastar tempo, mínimo que seja. Você não precisa gastar 2 horas. Você tem que ter um tempo mínimo diário de meditação na palavra. Isso é para começar, já para espantar a ansiedade.
né? Você tem que gastar um tempo, e para meditar na palavra, você vai sacar 1, 2, 3 versículos, não precisa de você ler uma passagem inteira, não é um estudo bíblico, é uma passagem bíblica que você lê e você fica com ela remoendo durante alguns minutinhos na sua cabeça, fazendo perguntas do tipo assim, cara, o que isso aqui, se isso aqui é real, no que isso implica na minha vida, no meu dia a dia, na minha situação agora, nesse momento, né? E você precisa usar uma técnica, uma tática, que eu, quando uso, comigo nunca falhou, por isso eu passo adiante. Quando eu tenho um pensamento qualquer, porque todos nós aqui somos sujeitos a receber aquela seta maligna do inferno, né? Você não vale nada, isso não vai dar certo, você não é ninguém, esse projeto aí é coisa de maluco, coisas desse tipo, né? Para te desanimar, te desencorajar. O que eu faço? Ou coisas piores. Aí vem pensamento pornográfico. Ué, está sujeito a qualquer um. Não, eu sou super crente, não sou sujeito. Ok, a gente se encontra no céu e a gente vai saber qual é a verdade. O que eu faço quando pinto um pensamento errado desses? Pensamento é igual, exatamente, embora seja uma coisa abstrata, o pensamento ele funciona igualzinho a um objeto físico. É impossível 2 corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você consegue pensar em 2 coisas alternadamente, mas não ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu começo a combater o pensamento errado pensando os pensamentos da palavra. Então, eu começo, por exemplo, a recitar um versículo. Eu começo a cantar um louvor na minha mente, ou até audível. Não falha nunca. Não falha nunca. Em questão de pouquíssimos minutos, aquele pensamento errado vai embora. Porque o pensamento correto substitui o pensamento errado. Ele ocupa o espaço. E quantas vezes ele voltar, quantas vezes ele vai receber aquela raquetada de volta. Vai receber o backhand. Vai receber a raquetada de volta, que é a minha mente sendo ocupada com um versículo da palavra, com uma música do Bené, alguma coisa assim, né? Porque não dá para ocupar os 2 ao mesmo tempo. Então, para você vencer, levar os seus pensamentos cativos, cara, pensamento de ansiedade é pensamento que vem do inferno para te perturbar mesmo. Você tem que substituir pela palavra. Não se preocupa numa hora dessa em achar um versículo específico. Qualquer coisa naquele momento serve. É um versículo assim, mais genérico. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Está valendo, é na palavra, está da palavra. É da palavra, então vai fazer o efeito. Não vai voltar vazio. Muito bom. Ó, próxima pergunta, então, para a gente aqui, por favor. É bom que, enquanto o Fragari está respondendo, tem muita gente, com certeza, que está anotando, que está fazendo coisas, porque é importante, né? Sou casada, a pessoa que está falando, sou casada, mas meu marido não me procura há anos e é viciado em pornografia. Eu quero me divorciar, pastor, eu posso? Bom, aqui são 2 coisas diferentes, né? Uma, vamos deixar de lado a questão da pornografia. Estamos falando do marido desinteressado. A outra coisa é, quero me divorciar. Posso? Pode. Ninguém é obrigado. Casamento não é prisão. O casamento é uma aliança. Não é uma prisão. Então, você está casado com um marido abusivo. Pode se divorciar? Pode. Estou casado com um marido que é um espancador violento. Posso me divorciar? Pode. Deve. Às vezes a gente fica amarrado em certas coisas com pensamento religioso. Porque Jesus, quando confrontado pelos fariseus, perguntaram para ele isso, né? E o divórcio? Não, Moisés deu carta de divórcio e permissão para vocês divorciarem por causa da dureza do coração de vocês. Mas é preciso que a gente lembre que Jesus estava falando, comentando sobre a lei. A pergunta veio com relação à lei e com relação à lei ele respondeu. Então, segundo a lei, se você separar, vai casar de novo lá, é adúltero, vai estar em adultério. Quando você lê o que Paulo fala sobre casamento, divórcio, novo casamento, você pensa até que Paulo está falando coisa contra Jesus. Mas você vai pegar o que Paulo fala sobre casamento e ele diz o seguinte, por exemplo, casal, a mulher se converteu, o marido não aceita que ela vá à igreja, não aceita que ela seja crente, quer se separar dela. Sabe o que Paulo fala? Deixa ele ir embora. E agora? Será que Paulo está falando contra Jesus? Não. O que ele está falando é o seguinte, você vai fazer de
tudo que estiver ao seu alcance para aquela pessoa, o cônjuge, seja o marido ou a esposa, se converter, aceitar Jesus. Você vai usar de sabedoria, porque tem que usar de sabedoria. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não é isso que a Bíblia diz? Mas isso é válido para o homem também. O homem sábio vai edificar também a sua casa. Então, ela vai usar de sabedoria para não tentar empurrar a igreja ou a Bíblia, o Evangelho, pela goela do marido ou da esposa abaixo, citando versículos, rogando praga, jogando maldição, dizendo que vai para o inferno, falando do diabo. Isso aí é uma falta de sabedoria gigante. Já vi muitos maridos, que é mais frequente acontecer assim, né? A esposa é crente, o marido não aceita. Já vi muitos maridos não aceitarem porque a esposa não usa de sabedoria. Aí ameaça com o inferno, faz greve de sexo e uma série de outras coisas, tentando coagir o marido aí para a igreja. Isso é falta de sabedoria. Vai conquistar esse marido para Jesus? Não, vai afastar. Então, se ela usar de sabedoria, ela vai até onde ela achar que, cara, fui até onde eu achava que dava. Fui até onde... O que não pode é alguém chegar para você, para essa mulher, e jogar um fardo em cima dela. Não, você não pode, você casou, agora tem que aguentar até o final da vida, até que a morte os separe. E a mulher vai levando aquele fardo, vive infeliz, uma vida miserável, com um marido desinteressado. Por que esse marido está procurando pornografia? Porque ele se desinteressou da mulher. Por que ele vai procurar uma amante? Porque ele se desinteressou da esposa. Talvez aquele casamento não tenha sido cultivado. Não tenha sido cultivado. Será que essa mulher também provocou, deixou acontecer, deixou a peteca cair? Então ela foi deixando para lá, foi vendo o marido se desinteressar, não procurou saber como abordar, como resolver isso. Foi deixando a coisa correr, não procurou ajuda, não procurou aconselhamento de alguém, foi deixando a coisa correr, chegou a um ponto onde o marido ou correu para pornografia, correu para amante, ou qualquer coisa desse tipo. Cara, será que tem conserto? Vamos tentar. Será que existe tratamento para o cara que ficou viciado em pornografia? Com certeza existe, inclusive na igreja. Tem tratamento para isso? Tem. Tem remédio? Tem. Vamos tentar. Tentou, não deu certo. Ninguém é obrigado a viver numa prisão. Ninguém é obrigado a viver numa prisão. A gente, claro, não pode usar isso como um argumento, tipo assim, foi a primeira briga que a gente teve, mas já estou divorciando. Peraí. Aí é falta de maturidade. Casou há 6 meses. Já teve uma briga qualquer, uma discussão qualquer. Vou me separar. Peraí, faltou maturidade. Agora, estou levando isso aí há anos, e anos, e anos, e não existe mudança, não existe transformação. O marido é abusivo, é um espancador, já usou de violência. Começou com ofensa, depois foi um empurrão, depois foi um tapa na cara, agora já deu um soco no olho. E aí, pastor? Cara, não dá para levar um negócio desse adiante. Mas quando a gente casou, ele era crente, depois abandonou. Então, piorou. Ele conhece a verdade, se tornou um cara abusivo, violento, abusando psicologicamente, financeiramente. Às vezes a esposa não trabalha, o cara trabalha, tem grana e usa isso como forma de pressão. Em cima da esposa, não, quem manda sou eu. Eu é que dou as regras aqui, você fica caladinha, quietinha aí, porque o dinheiro é meu. E a esposa fica presa por causa da pressão financeira, porque ela não trabalha e tal. Isso tudo aí é casamento disfuncional. O casamento disfuncional precisa de conserto, mas tem limite para tudo na vida. E se chegar a um ponto onde não dá mais, cara, divórcio é uma solução, sim. Aliás, eu recomendaria para quem tem, é uma pergunta que dá margem para muitas outras perguntas, eu recomendaria um livro do Kenneth Hagin, chamado Casamento, Divórcio e Novo Casamento. É o melhor livro que eu conheço sobre esse assunto. Tem um segundo, do Timothy Keller, que também trata disso. O Significado do Casamento. Também é muito bom. Excelente. Aliás, aqui na igreja, eu digo para o pessoal que está lidando com casais, que isso aí, para eles, para os líderes do movimento de casais, é leitura obrigatória, esses 2 livros. Casamento, Divórcio e Novo Casamento, do Kenneth Hagin, e O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Eu recomendo para quem tem qualquer dúvida em relação a isso aí, divórcio, casamento, novo casamento, pode, não pode, não é, lê esse livro porque vai esclarecer 100%, com certeza.
Importante também falar que algumas das questões que vão aparecer aqui hoje, elas vão sendo respondidas e tratadas e ministradas também nos ministérios que a gente tem aqui na Nova, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem o Nova Casais, que tem curso de casais também ainda no próximo mês agora, né? Sim. Com certeza vão aparecer questões também sobre juventude, sobre tudo. A gente tem ministérios específicos também aqui que estão à disposição sempre de quem, enfim, está passando por alguma necessidade. Próxima pergunta. Um casal gay que reconhece Jesus como seu único salvador perderia a salvação por viver em um relacionamento do mesmo sexo? Ok. Olha só, outra pergunta espinhosa, mas vamos lá. O ser humano foi criado com um propósito. Não foi criado assim. Deus jogou lá e está aí. Não, o ser humano foi criado com um propósito. E Deus criou homem e mulher com um propósito. Você vai lá no livro de Gênesis, você vê Adão dando propósito, Deus dando propósito a Adão, dando propósito a Eva, e coloca a Eva num nível que a igreja ainda não entendeu. A igreja não entendeu o nível em que Deus coloca a Eva. Deus chama Eva de ajudadora. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja fiel em todas as coisas. Essa palavra ajudadora no hebraico é ezer. Ezer só aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Sempre traduzido como socorro, ajuda e termos relacionados a isso. Só 16 vezes. E nessas 16 vezes em que a palavra ezer aparece, só se refere a duas pessoas, Eva e Deus. Existem outras palavras que podem ser traduzidas como ajudador, socorrista e tal. Várias outras, mas ezer só para Deus e para Eva. Então, quando Deus chama Eva de ajudadora, qual é a palavra equivalente a ezer no Novo Testamento, que é escrito em grego? É a palavra paracletos. A tradução do hebraico ezer para o grego é paracletos. Paracletos só é usado para uma pessoa no Novo Testamento, para o Espírito Santo. Então, a esposa, ela está no mesmo nível do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo no espiritual para o homem, a esposa é no natural para o marido. Então, quando você fala de um relacionamento homossexual, a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Sim, no Antigo e no Novo Testamento. É pecado? É. Porém, a igreja recebe um casal de homossexuais com todo o carinho. A gente recebe, abraça, trata, não discrimina. Para começar, a gente não bota ninguém na porta da igreja. Isso é uma coisa que é coisa de pouquíssimo tempo para cá. Esses questionamentos. Mas a igreja, o gay na igreja, o homossexual. Então, nunca ninguém perguntou isso. Isso virou pergunta de coisa de pouquíssimo tempo para cá. Mas nunca ninguém vai colocar na porta da igreja, eu nunca vi ninguém na porta da igreja, com uma prancheta, fazendo pergunta para quem está chegando. Então, você mora onde? Quanto ganha? Qual o seu CPF? É gay ou não? Tem alguém fazendo esse tipo de pergunta na porta da igreja? Nunca houve. Então, pode ser que você, olhando, identifique alguém porque você acha que o comportamento daquela pessoa é um pouco afetado, para um lado ou para outro. Uma mulher muito masculinizada, um homem muito afeminado. Mas e o camarada que é casado com uma mulher, é gay, mas está, como o pessoal diz, está escondido dentro do armário e frequenta a igreja. E às vezes tem até cargo na igreja. E ninguém sabe. Então, a gente fica tentando criar uma espécie de barreira para proteger a igreja. E a gente se esquece de uma coisa. A igreja não foi chamada para ser termômetro. A igreja foi chamada para ser termostato. Um termômetro só analisa e vê e mede a temperatura do ambiente. O termostato estabelece a temperatura do ambiente. Então, quando eu digo, por exemplo, há anos atrás, eu disse, a gente estava começando a igreja, e eu disse uma coisa para a igreja, gente, a nossa igreja é uma igreja que está de portas abertas para todas as pessoas que chegarem. Pode ser bonito, feio, preto, branco, alto, baixo, tatuado, drogado,
homossexual, a gente não faz pergunta, a gente recebe as pessoas. Ponto. É fácil de dizer. Amém. Você fala isso? A imagem de uma igreja acolhedora, todo mundo diz amém a isso. Nós somos uma igreja acolhedora, todo mundo diz amém. Na prática, é outra história. Porque na hora que esse pessoal começa a chegar, aí tem gente que começa, pastor, mas será que vai influenciar meus filhos? Espera aí, você confia mais numa influência de fora ou na educação que você está dando em casa? Porque o nosso problema da sociedade do século XXI é que a gente resolveu terceirizar a educação dos nossos filhos. Então, a gente atribui a educação dos filhos à escola, a sei lá mais o quê, e até mesmo à igreja. E a gente se esquece que os responsáveis, número um, pela educação dos nossos filhos somos nós, os pais. A igreja colabora, a escola colabora, mas o fundamento é colocado aí em casa, não é na rua. Então, não é uma influência de um drogado que vai fazer meu filho usar droga. Não é influência de alguma pessoa com algum tipo de prática sexual que vai influenciar os meus filhos. Então, a gente precisa ter muita noção a respeito disso, muita segurança disso, nos firmarmos muito na palavra e entendermos o seguinte, cara, a gente recebe as pessoas, embora não concordemos com certas práticas. Então, a gente recebe o drogado? Sim. A gente concorda com a droga? Não. Se botar um plebiscito, o que você vota? Favor ou contra? Contra. Por quê? Porque droga vai matar a pessoa, vai cozinhar o cérebro dela e vai detonar essa pessoa. Aos poucos, algumas de uma velocidade extrema, tipo o crack, outras a longo prazo, como a maconha, mas vai cozinhar o cérebro, vai detonar um montão de neurônios. Então, a gente é contra? É. Mas a gente é contra o drogado? Não. A gente quer abraçar o drogado, quer ajudar o drogado. Então, uma situação dessa, né, vai perder a salvação? Cara, salvação não se perde porque salvação não se acha. Salvação é entregue. É Jesus que dá para você. Ninguém aqui achou Jesus. Jesus é que nos achou. Eu sei que tem corinho que achei Jesus, mas tecnicamente está errado. A gente pode até usar a expressão, cara, no dia que eu achei Jesus, minha vida mudou. Está tudo bem com isso, com essa expressão. Mas, na verdade, você achou porque primeiro você foi achado. Você ama porque primeiro você foi amado. Então, ninguém vai perder a salvação por causa disso, daquilo, aquilo outro. Essa montoeira de crente que anda por aí, que são chamados crentes desviados, você acha que essa pessoa perdeu a salvação? Não, ela perdeu a comunhão com a igreja. Ela não se aborreceu com Jesus. Se aborreceu com alguém, com algum pastor, com alguma denominação, com alguma coisa desse tipo. Não com Jesus. Mas, no dia que ela entender e encontrar uma igreja que seja acolhedora, que tenha uma palavra sadia, que seja a palavra de Deus sem mais, mas seja a graça, com certeza ela volta. Mas ela está lá, distante da igreja, mas a salvação ela não perdeu, porque você não achou, isso foi dado a você. Eu gostei da resposta, porque eu acho que essa é uma resposta que vale tanto para quem fez a pergunta, talvez, sim, sendo a situação, quanto talvez para a gente que talvez possa se fazer alguma pergunta, mas talvez, eu ia até te perguntar isso, assim, né, se me cabe essa pergunta, né? Sim. Me cabe essa pergunta sobre outras pessoas ou sobre mim mesmo, assim, é esquisito, né? Assim, é difícil, né, pastor? Assim, a gente, em comunidade, olhar para É um tema delicado por isso, porque você não quer levar para a pessoa condenação. Você quer mostrar para a pessoa que ela é amada, que ela é aceita, embora a gente não concorde com aquela prática. Então, é delicado porque normalmente a pessoa toma isso de um modo pessoal, né? Assim, como se fosse uma ofensa a ela. A gente não quer ofender ninguém. Agora, não dá para pegar, arrancar a página da Bíblia e jogar fora, tacar no fogo. Está escrito lá, você vai ler Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão no livro de Romanos, logo no início do livro de Romanos. Ele aborda essa questão. Então, a questão... E não adianta a pessoa pensar que Paulo estava abordando ali uma questão que tinha a ver com ritos de idolatria, não sei o quê. Paulo não está falando nada relacionado com idolatria ou com práticas em outros templos pagãos e tal. Não está falando nada relacionado com aquilo ali, não. Está falando a respeito da vida, do dia a dia das pessoas. Então, essa é uma questão... Eu falei no início que é uma questão espinhosa, porque é uma questão delicada. A gente não quer ofender as pessoas, não quer afastar as pessoas. A gente também não quer mudar a cabeça nem a vida de ninguém.
Não estou aqui para convencer o gay a deixar de ser gay, o drogado a deixar de ser drogado, eu estou aqui para pregar a palavra. Quem transforma a vida da pessoa não sou eu, é o Espírito Santo. A gente tem que perder essa mania que pastor faz alguma coisa. Pastor não faz nada. Gente, é obra de Deus. Não existe um homem, uma mulher, na face da terra, que esteja habilitado para fazer a obra de Deus. Não existe. Essa pessoa não existe. Nós somos absolutamente, completamente, inteiramente dependentes do Espírito Santo. Eu conheço alguns pastores que abriram a mão do Espírito Santo e fazem no braço. Agora, aquilo que você faz no braço tem que ser sustentado no braço. Então, se você você faz academia, vai amanhã, quando você for à academia, pega um peso de 10 quilos em cada mão e faz uma rosca bíceps só até a metade, só até aqui, ó, 90 graus. Segura. E fica ali, vê até quando você aguenta. Você aguenta durante um tempo. Uns aguentam mais, outros aguentam menos. Se você tiver um bom preparo, você vai ficar ali alguns minutinhos. Se você tiver pouco, daqui a pouco o braço começa a descer. Porque você segurou na força do seu braço, vai ter que sustentar na força do seu braço. Daqui a pouco você não aguenta. E aí, daqui a pouco, você vai arriar o peso. Então, não é para ser pesado. Por quê? Porque quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo. A gente tem que estar ligado, antenado para ouvir e fazer segundo o que ele vai dirigindo. E muita coisa a gente não precisa nem perguntar para o Espírito Santo, já está na palavra. Vou perguntar se eu devo perdoar. Vai perguntar para quem? Já está escrito, pô. Essa foi uma indireta para vocês hoje aqui, tá? A gente vai para a próxima pergunta, mas é legal que a gente tem um horário, nem todas as suas perguntas vão ser respondidas, mas é importante a gente também usar de sabedoria de que algumas dessas perguntas elas têm raiz, inclusive, sim, a outras, né? Sim. A gente está falando de alguma prática, a mesma prática, seja ela uma prática X ou qualquer outra prática que a gente entenda que seja uma prática que tenha raiz no pecado e tal, essa resposta também se aplica a essas perguntas, né, pastor? Com certeza. Legal, muito bom. Próxima pergunta. Já achei que era que horas são que está aparecendo aí. Como saber se os planos e os sonhos que temos vêm de Deus? A Bíblia diz que Deus nos dá tanto o querer quanto o realizar. Mas quando eles demoram a acontecer, surgem algumas dúvidas. Sim, e é normal acontecer isso, surgirem as dúvidas. Né? Isso é absolutamente normal. Você acha que a gente chegou até aqui como nova igreja e eu nunca tive dúvida? Mas quem colocou isso no meu coração não foi ninguém que chegou para mim e fez uma sugestão. Poxa, Fraga, você podia abrir uma igreja na Barra da Tijuca. Começa lá alguma coisa. Não foi isso. Foi o próprio Deus que falou comigo. Conversei com a Denise, Deus confirmou no coração dela. E a gente começou a trabalhar em função daquele sonho que Deus colocou no nosso coração. Então, para quem não conhece essa história, eu estava lá na África do Sul e nos primeiros dias de escola bíblica, antes da aula a gente tinha um período de oração, e a gente ia orar em grupos, mas os grupos não estavam formados. Eu fui sozinho para um canto, cada um foi sozinho para um canto, e quando eu cheguei naquele canto para orar, Deus falou comigo, olha, quando você voltar para o Brasil, eu quero que você comece uma igreja na Barra da Tijuca, uma escola bíblica nos moldes da escola que você está vendo aqui, e a terceira coisa, qual era? Tinha 3 coisas. Não, eram essas 2. E uma escola bíblica. E eu ouvi aquilo e falei assim, cara, isso não pode... Falou tão forte comigo, que eu virei para trás pensando que tinha alguém falando, que era alguém, uma pessoa falando comigo. E aquilo ficou de cara, eu dizia assim, não é possível que isso seja de Deus. Por quê? Primeiro, eu abriria uma igreja em qualquer bairro do Rio de Janeiro, mesmo na Barra da Tijuca, porque a Barra da Tijuca tinha fama de cemitério de pastores. Nós fomos pioneiros na Barra da Tijuca. Hoje tem igreja para tudo quanto é lado. Mas quando a gente chegou, não tinha igreja quase que nenhuma, e as poucas que abriam, tinha um número fatal de membros. Era 50. Quando chegava a 50 membros, começava a tudo a andar para trás, e a igreja fechava. Então, a igreja não vingava na Barra. E a gente, quando chegou, não tinha quase igreja nenhuma, e a gente começamos a escola bíblica pensando numa sala da igreja, não divulgamos na rádio, não divulgamos em lugar nenhum, começamos numa salinha para 50, vieram mais de 200, e a escola nunca diminuiu, só foi crescendo ao longo dos anos. Então, Deus foi mostrando que era realmente dele, mas não foi fácil começar. Quando a gente começou a procurar lugar aqui na Barra, todos os lugares eram caríssimos, galpão, loja, o que fosse, não tinha condições. A igreja onde a gente estava afiliado era uma igreja em Bom Sucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro. A igreja não estava com condições ou não tinha desejo de investir nessa igreja na Barra da Tijuca, e a gente estava contando simplesmente que Deus fizesse um milagre. E acabou que Deus fez.
Depois de um ano procurando, uma pessoa me telefonou e a gente começou na Praia do PP, numa casa que alugava horário. Bom, o horário, a casa eu não consigo alugar, mas o horário eu consigo tirar do meu salário para pagar R$200 que fosse, lá nem me lembro quanto era. E Deus foi abençoando. A gente tirava oferta naquele culto, que era muito pouca gente, e o que a gente contava a oferta depois do culto era o dinheiro certinho para pagar o aluguel do dia. Então, mas o Val estava tocando violão aqui comigo, ele está comigo desde aquele início, desde aquele tempo. Encaramos várias furadas juntos, não foi, Val? Tu lembra o dia que a gente chegou lá, que teve uma festa da Heineken, no dia anterior? E a gente chegou lá cedo, naquele dia a gente programou de chegar para ensaiar, a gente nunca fazia isso, naquele domingo a gente combinou, chegamos lá todo arrumadinho, estava aquele gramado lotado de lata de cerveja, o pessoal, que era de graça, o pessoal abria a cerveja, tomava um gole e jogava. Aí não tinha banheiro para todo mundo, fizemos xixi no gramado, aquele cheiro de urina horroroso, e a gente, ao invés de ensaiar, passamos a manhã inteira catando lata, né, e jogando água no chão para tirar aquele cheiro. E a gente encarou muito perrengue. E muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falava, Deus, será possível que você está envolvido nisso? Não é possível. Depois deixei a medicina, a minha carreira e tal, para encarar essa pedreira aqui, pelo amor de Deus, estou fora. Várias vezes. Você precisa entender, é preciso quem fez a pergunta entender que dúvidas não são o critério que você usa para abandonar o sonho que Deus te colocou no coração. A dúvida não é o critério. A dúvida não é o critério. Sabe, você tem que perseverar. Você tem que aprender a perseverar. Aliás, estou lendo um livro que eu vou recomendar para você, para quem fez essa pergunta. É um livro do Arnold Schwarzenegger. Não é livro evangélico, não. É um livro do Arnold Schwarzenegger. Chama-se Seja Útil. Procura na internet e compra. Você vai levar uma bolacha atrás da outra. Porque ele está dizendo ali o seguinte, ele ouviu do pai dele, meu filho, seja útil. Seja útil. Ele cresceu com isso na cabeça. E ele coloca umas coisas do tipo assim, cara, as pessoas perguntavam para mim assim, você imigrou para os Estados Unidos, querendo ser Mister Universo, Mister Olímpia, e onde é que você arruma tempo para treinar, porque você também tem que trabalhar para arrumar grana? E falava, onde é que arrumou tempo? Todo mundo tem 24 horas no dia, eu também tenho. Então, eu durmo menos, acordo mais cedo, faço meu treino, e tempo para se alimentar? Eu como no carro. Estaciono lá em frente à academia, como ali mesmo, e já vou para o treino, e boto peso lá e carrego. E quando você está cansado? O cansado não pode me parar. O cansaço não vai me parar, não. Todo mundo cansa. Só é campeão quem vence o cansaço. Então, ele vai dando umas bufetadas dessa para entender que a Bíblia fala sobre isso. Cara, perseverança é fundamental. Perseverança é fundamental. Como é que você sabe que o sonho é de Deus? Cara, Deus vai mandar você fazer uma coisa que é uma canoa furada? Deus vai te dar um sonho ruim? Todo dom bom vem do Pai das luzes, vem do alto. Então, e é Ele quem coloca em você o querer. Cara, eu estou com um sonho. O sonho é de uma coisa, de um projeto bom, de um projeto que vai beneficiar a minha família, a mim, a todo mundo à minha volta. Cara, só pode ser Deus. Colocou no meu coração. E agora Ele vai me ajudar a concretizar isso. Só que eu não posso abrir mão dessa parceria. Deus faz o milagre. Eu vou fazendo a parte natural. Então, eu trabalho e eu descanso. Eu confio. Deus vai abrir portas, Deus vai trazer recursos, Deus vai fazer o possível e o impossível para se tornar uma realidade. Agora, às vezes é um longo prazo. Às vezes é um sonho que vai levar 10 anos para se concretizar. Não é pão de queijo, botou no forno, já saiu. Não. É aquela costela, churrasco de chão, né? Tá dando o horário da fominha agora, hein? Fica falando mesmo. Bota lá no Google, irmão. Livro Arnold Schwarzenegger. Aí vê lá como é que escreve. Próxima pergunta. Schwarzenegger. Isso aí. Se Deus é amor, como ele pode... Eu gosto quando já começa assim. Que aí já sabe... Se Deus é amor, como ele pode julgar alguém que viveu uma vida de bom caráter e princípios, mesmo sem reconhecer Jesus como Deus? Essa pessoa merece ir para o inferno? Gente, a salvação não é por obras. A salvação não é por obras. Se fosse por obras, o ladrão na cruz estava frito. Ô, ladrão A para o ladrão B. Ô, ladrão B, cala a boca aí. Você está xingando, falando, esse homem é um homem santo, rapaz. Ele verdadeiramente é o Messias. Aí Jesus vira para ele e fala assim, rapaz, que pena que você não fez essa decisão antes. Agora não dá mais tempo. Agora não dá mais. Já era.
Não, não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, Jesus não usou nenhum critério de bondade, boas obras, etc., para aquele camarada ser salvo. Da mesma forma, ele não usa critério de bondade e boas obras para levar alguém para o céu. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, esse é um pensamento errado que a igreja plantou no mundo ao longo de muitos anos. O fulano precisa de Jesus, por quê? Porque ele é traficante, porque ele é viciado, porque ele é um mau marido, porque ele é um bandido, porque ele é assaltante. E você? Eu não preciso. Eu sou um empresário, eu sou um trabalhador, eu tenho carteira assinada, eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, eu trago sustento para minha casa, não adultero, não minto, então eu mereço uma vaga no céu. Se fosse por merecimento, gente, se fosse por merecimento, meu Deus do céu, quem de nós estaria lá? O céu estava vazio. Se fosse por merecimento, a gente tem que lembrar que a graça, a lei, ela condena o melhor que possa haver aqui entre nós. O melhor que possa haver aqui entre nós, a lei condena. Em compensação, a graça salva o pior que possa haver aqui entre nós. Então, não é uma questão de merecer. Ela merece para o céu, merece para o inferno. O critério não é o merecimento. O critério é Jesus. O critério é Jesus. Por isso, a gente prega Jesus para quem não é religioso, para quem não tem igreja, para quem está no mundão, e também para quem, de repente, está em igreja, mas não conhece Jesus, que ainda está em igreja pensando que a salvação é por mérito. Então, eu estou evangelizando por quê? Para botar milhagem no meu cartão de salvação. Não vai funcionar desse jeito. Por isso que Jesus fala, olha, naquele dia, vocês vão se espantar, porque muitos vão dizer, mas no teu nome, nós expulsamos demônio, evangelizamos, fizemos e acontecemos. Olha, afastem-se de mim, vocês que eu nunca conheci. Desculpa qualquer coisa, mas eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque o critério da pessoa, obras, religiosidade e conhecer Jesus. Tomar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nada. Então, perdeu, mané. Rapaz. Próxima pergunta. Essa aí foi presencial, inclusive, tá? A pergunta que estava aí. Então, se você tem pergunta, ainda dá para mandar. O casamento somente no civil é válido para Deus? Essa pergunta também é outra em função de muita coisa de minhoca que foi colocada na cabeça das pessoas sem base bíblica. Vamos colocar a coisa aqui em pratos limpos. No tempo de Jesus tinha cartório? Antes de Jesus tinha cartório? Tinha despachante? Não tinha. Tinha certidão de casamento e tal? Não tinha. Como é que as pessoas casavam? As pessoas iam diante do rabino, era uma festa tremenda, e o casamento só existia a partir do momento em que o casal... Para nós, hoje, isso é uma coisa meio constrangedora, aliás, muito constrangedora. Naquele tempo era cultural. O casal, a determinada altura da festa, se retirava para a tenda nupcial. O que era a tenda nupcial? Era onde ia se consumar o casamento. Então, o noivo e a noiva entravam ali, o povo estava batendo palma. Que isso, gente? Sério? O povo estava batendo palma. Eles iam lá para a tenda nupcial, Rapaz. o povo celebrando, e depois... E, na verdade, isso é uma tradição judaica, mas que as leis ocidentais abraçaram isso. E você sabe, deve saber, que nenhum casamento pode ter sido feito por um pastor, um rabino, um padre, um juiz. Se não houver relação sexual, o casamento pode ser, não é nem divórcio, não é anulado. Se a noiva conseguiu ou o noivo provar que não houve relacionamento sexual, o casamento é anulado. Por quê? Porque o sexo é o casamento. Às vezes a gente pergunta a pessoa assim, pastor, o senhor é contra a relação sexual antes do casamento? Cara, primeiro que não existe relacionamento sexual antes do casamento, porque o relacionamento sexual é o casamento. Então, por isso que quando a pessoa pode chegar na igreja, ela teve 30 amantes, mas ela precisa de entender que a cruz de Cristo é um momento de ruptura. A igreja perdeu isso aí. O que significa um momento de ruptura? É um momento onde uma velha vida fica para trás e uma nova vida vai começar. Então, cara, eu tive 30 amantes, mas agora em Jesus
eu sou virgem novamente. E eu vou me guardar para o homem ou para a mulher com quem eu vou contrair matrimônio. Então, não é uma questão do casamento somente no civil. Por quê? Porque se alguém, até diante da lei brasileira, se alguém já convive com mais de 6 meses, pela lei está casado. Com todos os direitos. Né? Aquela mulher, se der ruim naquele relacionamento e ela separar, ela tem direito a metade de tudo. Porque é a lei. Ela foi no cartório? Não. Assinou alguma coisa? Não. Mas, perante a lei, está casada. Então, e a lei hoje dá uma flexibilidade do tipo assim, a pessoa veio à igreja, fez o casamento só no religioso, depois ela vai no cartório. Antigamente não podia, agora ela fez só no religioso, depois ela vai no cartório e valida o casamento no religioso. Fez só no religioso, fez só no cartório, depois faz o casamento religioso, faz ao mesmo tempo. Ali dá uma flexibilidade danada. Agora, não, eu só estou vivendo junto há 10 anos. Meu amigo, você está mais enrolado do que fio de bobina, porque tu já está casado, casadíssimo, amarrado, preso, com argola no dedo e não tem, ou sem, com ou sem argola no dedo, porque pela lei já está casado. Então, não tem para onde correr. Agora, o que eu não consigo conceber, isso é o que eu não consigo conceber, é um casal crente casar no civil e não procurar a bênção de Deus. Não fazer o casamento na igreja, o casamento religioso. Isso eu não consigo entender. Porque, na minha cabeça, essa pessoa está valorizando mais o Estado do que a Deus. E hoje em dia, isso é muito comum. Tem muito crente que valoriza mais o Estado do que Deus. Aí vira um crente cheio de cabeça de doutrina política e bota isso na frente de Jesus, aí briga com o outro porque o outro é do Lula, o outro é do Bolsonaro, aí faz uma confusão danada e não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, isso eu não consigo entender. Isso eu não consigo entender. A pessoa fez o casamento civil, não procura. Mas é porque é caro. Quem que diz que é caro? Eu, por exemplo, não cobro nada para fazer casamento. Se eu cobrasse, devia estar rico. Eu fiz um casamento uma vez, numa casa de festa lá nas Paineiras. Nas Paineiras. O camarada que era o gerente da casa ficou tão assim impressionado, gostou tanto do casamento, que ele depois do casamento me procurou: pastor, o senhor poderia fazer casamentos aqui para nós? Tem muitos casais aqui que chegam procurando um pastor, um padre, para ser o celebrante oficial da casa. Eu falei: rapaz, desculpa, não vai dar. Não, a gente paga 2.000 por casamento. Eu falei: aleluia, acho que... Agenda aberta. Acho que a agenda vai abrir. Eu não cobro nada para fazer casamento. Não sei que grana é essa. Né? Já fiz casamento no religioso em meio de culto. O casal veio ali na frente, a gente fez uma oração, abençoou as alianças, abençoou o casal. Cara, eu acho... No meio do culto? Já. Rafaela vai cantar domingo, hein? Você já prepara. Se prepara, Rafaela. Mas o casal pediu, não foi forçado. Não fui eu que disse: vem cá agora! Não foi isso, não. Vai ser no final da 4ª música, ali entre o rosto. Santo pra... Glória a Deus. Próxima pergunta. Acelera isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Ih, essa é ruim pra mim, ó. É pecado ter tatuagem e piercing? Não. Próxima pergunta, glória a Deus. Ainda bem que eu botei... Eu achei que era hoje que eu ia tirar aqui agora. Pastor, é correto julgar o caráter de uma pessoa com base na sua vestimenta? Vi um vídeo em que foi afirmado que a vestimenta reflete o caráter da mulher. Achei a afirmação bastante forte. E gostaria de saber o que Jesus Cristo diria sobre isso. A vestimenta só da mulher, do homem não. Só da do homem não, né? Só da mulher. É óbvio que a vestimenta não reflete o caráter da pessoa. Pode refletir o gosto. Que mau gosto dessa pessoa. Se vestiu, está parecendo uma árvore de Natal ambulante. Ok, é uma questão de gosto. O caráter... Gente, não vamos confundir, vamos botar na cabeça o seguinte: há uma diferença entre personalidade e caráter. Personalidade é sujeita a uma série de coisas externas. Caráter é diferente. Caráter é quem você é no seu íntimo, no seu interior. Traços da sua personalidade podem mudar. Por exemplo, você aceita Jesus, você tinha um comportamento, você era uma pessoa desbocada, você era uma pessoa violenta,
aceitou Jesus e esse traço da sua personalidade muda. E aí o seu modo de falar muda, você se torna uma pessoa mansa, se torna uma pessoa amigável. A maneira de você se expressar mudou. Deus não toca e muda personalidades, Deus muda caráter. Por que essa personalidade mudou? Porque o caráter da pessoa mudou. Então, quando você vai julgar uma pessoa, o caráter da pessoa por causa da roupa, geralmente o sujeito que é um golpista, que é um 71, se veste bem. Você vai dar ouvido para alguém que tem uma conversa que já chega para você com uma conversa que ele é convincente, né? Se veste bem. Cara, cansei de ver história de assalto a banco em que o segurança deixou a pessoa entrar, ou 3 ou 4 entrar, porque estavam todos alinhados de terno. Mas você acha que o bandido ia chegar de bermuda, chinelo e com um fuzil na mão? Não, mas aí o camarada abriu, você é o doutor, gente boa. Né? Eu vou no banco de chinelo e bermuda, eu entro numa fila, ninguém me cumprimenta. Eu chego de terno e gravata, me chamam de doutor. Porque a cabeça das pessoas julga de acordo com a aparência. Jesus não julga de acordo com a aparência. Aliás, perguntaram isso para Jesus. Né? E ele falou, Deus não vê segundo o homem, ele vê segundo o coração. Então, fazer esse julgamento é complicado. Né? Se você viu isso, não sei quem fez a pergunta, se você viu isso na internet, eu acho bom você cancelar essa pessoa a quem você assistiu. Porque, sabe, esse negócio de internet, tem esse perigo de internet, sabe? Na internet tem esse perigo. A pessoa, ela acompanha o pastor Fragale, acompanha o Zé das Couve, acompanha o pastor, não sei, fulano de tal, e ela escuta, às vezes, o oposto. E eu já vivenciei isso, gente. Eu já vivi isso. Eu fui pregar uma vez numa conferência, o pastor que pregou antes de mim, ele meteu a marreta, ele desceu o cajado. Eu falei, cara, como é que alguém chega na igreja dos outros e fala com a igreja como se ele estivesse falando com a igreja dele, ou com a família dele, dando bronca, e dizendo o pessoal, chamando o pessoal de incrédulo, e não sei o quê, porque não ora, porque não lê a Bíblia, deu uma bronca geral, desceu a marreta. E eu olhando, falei assim, meu Deus do céu, eu vou subir e vou falar o oposto, que eu preparei para falar, o oposto desse cara. A igreja, num silêncio, se ouvia, se passasse uma mosca. Ele acabou, fui chamado logo em seguida, não deu nem aquele intervalo para esfriar, fui logo em seguida. Aí eu subi, graça, justificação, Deus te ama, você é valorizado. Pessoal, só faltou soltar foguete dentro da igreja. Então, quando terminou, eu fui convidado para ir ao gabinete do pastor que convidou, que preparou a conferência. Quando eu entrei dentro do gabinete dele, ele estava em pé, me olhando assim, eu falei, ih, deu ruim. Deu ruim. Ele olhou para mim, e o outro pastor que tinha pregado antes de mim estava no gabinete também. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor Fragale, como é que pode? Como Deus é fantástico. Parece que um combinou com o outro. Casou. Ali uma coisa com a outra. Aí eu respirei aliviado, falei, graças a Deus, não entendeu nada, nem o que o outro falou, nem o que eu falou, Deus é maravilhoso. Não entendeu nem o que o outro falou, nem o que eu falei. Graças a Deus. Então, a pessoa, ela pega isso aí, ela faz uma salada. Você está entendendo que isso foi um pastor. As pessoas às vezes fazem isso, elas escutam a lei, a graça, misturam uma coisa com a outra e resulta no evangelho mix. Que Paulo chama de perversão. O apóstolo Paulo chama de perversão. Esse evangelho mix, Paulo chama de perversão. Perversão é pior do que erro. Um erro, você admite, cara, eu errei, eu falei grosso contigo, Caio, me perdoa, eu errei. Isso é erro. A outra história é, eu estou bolando aqui o que eu vou fazer para prejudicar o Caio. Eu estou bolando o que eu vou fazer para prejudicar o namoro dele, o noivado dele, o casamento dele. Isso é perversão. Domingo deu ruim, deu ruim. Ele já deu o sinal que o domingo não vai acontecer. Como é que a gente chama? Você vê uma notícia, foi descoberto que um pastor de uma igreja no interior aí era pedófilo. Como é que você chama isso? Perversão. Perversão. Paulo diz que o evangelho mix é perversão. Dê a Gálatas, o início de Gálatas, e ele fala, eu estou admirado que vocês estão passando de um evangelho para outro que nem outro é. Mas é que existem alguns aí no meio de vocês que estão pervertendo o evangelho de Cristo e querem perturbar vocês. Pervertendo. Cara, eles chamam de perversão. Então a gente tem que ter um cuidado danado com quem a gente ouve.
Os nossos ouvidos são uma porta para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, a gente tem que ser muito seletivo com o que a gente ouve. Aqui na Nova, a gente não fica proibindo ninguém. Você pode ouvir o que você quiser, quem você quiser na internet, quiser visitar alguma outra igreja, achei melhor na outra igreja, quero transferir para lá, você vai com Deus e as pulgas, não tem problema nenhum. A gente não está proibindo ninguém de nada, mas seja seletivo, seja inteligente e seja seletivo. Pelo amor de Deus, senão você mistura um bagulho com o outro e dá um ruim danado. Mas é porque às vezes ali no TikTok, você tem TikTok, pastor? Não. No TikTok ali, tu tá subindo assim, e aí de repente só. Aí, ó, tem um Fragale, aí daqui a pouco, tem o fulano, tem não sei o quê. É o algoritmo, realmente, tem uma misturada. A gente precisa de mais gente fazendo conteúdo da graça para o algoritmo entender. Eu não sei se alguém bota o que eu falo aí no TikTok, mas bota. eu mesmo não tenho. Rende, hein? É? Depois tu. Vou pensar no caso. Mas é verdade. E aí talvez essa seja a razão, inclusive, pela qual também o mundo acha que os crentes são todos iguais, né? Sim. Porque eles também não conseguem, Sim. da mesma forma que a gente tem essa questão do evangelho mix, eles também não conseguem identificar que existem pessoas que pensam diferentes, né? Ou que tem uma igreja como a Nova, por exemplo, que... Não, isso é o que deixa a gente, assim, chateado quando você ouve alguma notícia de um pastor pregando heresia, fazendo besteira, adulterando, roubando, ou seja lá o quê, porque quando aquilo vira notícia, todo mundo olha para você, pastor, é tudo igual. E não é tudo igual. Não é tudo igual. A gente tem que ter muito entendimento a respeito disso, que não é tudo igual. Pelo contrário, tudo é bem diferente. E a gente tem uma preocupação nada, e eu tenho dito isso, inclusive, quando eu me reúno com pastores, eu tenho dito para os pastores, gente, o que as pessoas estão procurando na igreja, nos pastores, nas lideranças, não é quem saiba profundamente hebraico, quem saiba profundamente grego, quem conheça a geografia bíblica, tudo isso é importante, é muito legal, muito interessante, ou quem saiba pregar bem, o que as pessoas estão procurando é caráter, pastores de caráter. Isso é que elas estão procurando antes de mais nada, porque elas estão cansadas de ver pastores sem caráter. Então, não é tudo a mesma coisa, não. A gente tem que botar isso bem claro por aí. Eu, inclusive, falo isso muito com as pessoas, às vezes, que são mais próximas, gente da minha família. Gente, a nossa igreja, a Nova, é uma igreja diferente, é uma igreja diferenciada. Não é tudo igual, não. Não me bota junto com esse pacote aí, não, porque a gente está fora. A gente é uma igreja antirreligiosa, a gente é uma igreja onde a gente valoriza caráter, onde a gente prega sobre isso e pratica isso, e a gente cobra isso dos nossos pastores, e a gente conversa sobre isso com a igreja, porque não é tudo a mesma coisa, não. Boa. E a gente tem caráter e também fala grego e também fala hebraico. Amém. Shalom. Próxima pergunta. Você tá chegando perto do final, hein, galera? Pois é. Existe alguma correlação entre a criação do mundo por Deus... E aí, Lois, é o teu momento, hein? Existe alguma correlação entre a criação do mundo por Deus e o evolucionismo? Como os dinossauros, os neandertais... Pô, tu pegou pesado, hein, cara? Cara, olha só. A arqueologia é uma ciência muito nova, muito recente. Ela tem um pouquinho mais de 100 anos de idade. Então, há 150 anos atrás, nem existia arqueologia. Para você ter uma ideia... A Bíblia King James, que é a Bíblia em inglês, ela foi escrita com base em um só manuscrito. Porque naquela época ninguém se achava essas coisas quase que acidentalmente. Então, ela foi baseada num texto que na época era chamado Textus Receptus, quer dizer, o texto recebido, porque era o único que eles tinham. De lá para cá, encontraram milhares de manuscritos. Muito melhores, inclusive, que o Textus Receptus. Muito melhores. A nossa Bíblia em português, por exemplo, como se baseia em manuscritos mais recentes, é bem melhor do que a Bíblia em inglês. Muito melhor. A João Ferreira de Almeida é bem melhor. Então, a arqueologia, ela é muito recente e tem um problema. Um problema complicado na arqueologia. Tem muito arqueólogo famoso, que ficou famoso, vaidoso. Então, pegou, por exemplo, um dente de porco e disse que era dente de um homem de Neandertal. E durante todo um período de tempo, todo mundo ficou pensando que aquilo era o dente do homem de Neandertal. Teve gente que pegou ossada de macaco, gorila, com gente, e misturou, dizendo, não, mas encontrei um novo
uma nova espécie de hominídeo. Depois o tempo foi passando, e mais recentemente, com todos os testes, e agora é a ciência evoluindo, se descobriu, cara, isso aqui era falso, isso aqui era mentira, isso aqui não está certo, bababá e coisa e tal. Então, se Darwin tivesse parado para ler o trabalho de um homem chamado Mendelssohn, que era um padre, todo mundo aqui estudou sobre isso, negócio de azinho, azão, ervilha e tal, todo mundo estudou sobre isso. Mendelssohn ele foi contemporâneo de Darwin. Ele é considerado hoje o pai da genética. Darwin não conhecia sequer o que tinha dentro de uma célula. Se ele soubesse como funciona uma célula, ele pegaria a teoria dele e jogaria no lixo. Além do que, a teoria da evolução é a teoria da evolução. É uma teoria, não é uma tese, não é algo que está concretamente provado. Nunca ninguém provou. Aliás, Darwin disse o seguinte, isso está no livro, a maioria das pessoas que falam de evolução nunca leu o livro A Origem das Espécies. Eu tenho o livro, eu já li, só não empresto para você, porque o livro não se empresta, mas se você quiser, você compra o seu. Está lá. No livro A Teoria das Espécies, da Origem das Espécies, Darwin diz o seguinte, se não forem encontradas, se em algum momento no futuro não encontrarem espécies de transição, quer dizer, provando que o dinossauro gerou a galinha, se não encontrarem isso, a minha teoria está furada. O que se encontrou até hoje? Alguma espécie de transição? Nunca. Então, a teoria da evolução, ela não tem prova. Ela é uma teoria. Eu acredito na teoria da criação. É preciso muito mais fé para crer na evolução do que para crer na criação. Porque, para pensar, você pega uma célula, uma simples célula, você tem trilhões de células que formam o seu corpo. Pega cada uma dessas células tem mecanismos ali dentro que são comparáveis a uma verdadeira fábrica. São organelas que uma produz um pedaço de proteína, a outra produz um outro pedaço. Quem é que disse para essa organela aqui, que ela tem que esperar essa organela aqui produzir aquilo que vai servir de mão de obra para ela? Que vai servir de mão de obra, não, que vai servir de substrato para ela. Quem que disse para essa aqui que ela tem que fazer o que ela está fazendo? Quem que disse que ela... como é que ela aprendeu a fazer isso? Existem certas coisas na biologia que a gente, às vezes, não conhece, estuda biologia muito rapidamente, assim, na época de escola, e, às vezes, até na faculdade, mas todo mundo já ouviu falar, por exemplo, de células flageladas, não é? Por exemplo, o espermatozoide é uma célula que tem flagelo, né? Aquele rabinho que faz com que ela nade para lá e para cá. Se você olhar a estrutura de um flagelo, como é aquilo? É uma máquina. É uma máquina formada por aminoácidos. Proteínas são aminoácidos que vão se juntando para formar uma máquina que tem, inclusive, embreagem. Para você ter uma ideia, tem o equivalente à embreagem, tem o equivalente a acelerador. Então, só tem um problema com relação à evolução, por exemplo. Aquilo é um tipo de mecanismo que é o famoso, se chama em biologia, tudo ou nada. Ou ele surge já pronto e completo, ou não dá tempo de ficar esperando ele evoluir há 100 milhões de anos para ter um espermatozoide viável. Não tem como. Ou ele surge imediatamente, aquele mecanismo do flagelo, ou ele surge pronto, ou não dá tempo de aprontar ao longo de milhares de anos, nem de centenas, nem de dezenas, nem de semanas. Ele tem que surgir pronto. Da onde que os evolucionistas, para eles é um nó. Eles não conseguem explicar isso. Há certas coisas na evolução que, quando o criacionismo questiona, dá um nó. Se você quiser entender um pouco mais sobre criacionismo, entra na internet, procura livro e vídeo de um camarada chamado Marcus Eberlein. Ele é um cientista renomado, ele é formado em química, pós-graduado, PhD, sei lá mais o quê, nos Estados Unidos, e ele é crente e ele é criacionista. Ele talvez seja o maior criacionista vivo no Brasil hoje. E ele fala de ciência, ele não fala de axiologia. Aliás, ele nem fala de Bíblia, porque
o criacionismo não depende da Bíblia. O criacionismo crê que o mundo veio existir através de uma força inteligente. Se essa força se chama o Deus da Bíblia, é outra história. Ele não está discutindo isso, não está discutindo a fé dos crentes, dos espíritas, ou dos católicos, ou dos budistas, não é isso. É ciência. Então, ele tem uma penca de vídeos mostrando por A mais B por que o criacionismo é ciência. Ciência, obviamente, que se é ciência, é lógica, e que é um absurdo, uma maluquice, que se ensine nas escolas o darwinismo e não se ensine. Não haja espaço para o criacionismo. Aliás, não é que não haja espaço, existe uma campanha até resistência, de né? resistência contra o criacionismo. Se você é criacionista, você está arriscado a ser demitido. Se é professor de biologia, é criacionista, você está arriscado a ser demitido pelo simples fato de ser criacionista. Você nem ensinou nada. Você está ensinando o que está no currículo lá, é Darwin. Também. Você é criacionista. Nos Estados Unidos, já há um movimento de professores que foram demitidos porque são criacionistas e foram demitidos pelo simples fato, não de ensinar, mas de serem criacionistas. Mas eu recomendo que você, como crente, se informe sobre o criacionismo, porque a gente é muito informado sobre o darwinismo, não conhece o criacionismo e vai engolindo uma montoeira de coisas que, comprovadamente, pela ciência, são mentiras, são erros, ou são teorias que são mais bem explicadas por outras teorias. O criacionismo também é teoria, viu, gente? Também é teoria. Ninguém bate o martelo dizendo assim, não, o mundo foi criado por Deus. Não, é uma teoria, tanto quanto é o darwinismo. Agora, isso tem que ser apresentado para que as pessoas se informem, conheçam e façam uma decisão. Não, eu acho que isso aqui é mais lógico do que isso aqui, ou o criacionismo ou o darwinismo. Só para a gente fechar aqui esse aspecto aqui, uma coisa que fala muito favorável ao criacionismo é o DNA. O DNA humano, que todo mundo aqui já, de alguma forma, você pode não ser um especialista, um geneticista, mas já leu alguma coisa, estudou alguma coisa sobre DNA, o DNA, ele é nada mais, nada menos do que um filamento de 2 metros de comprimento que tem toda a informação a seu respeito. Então, no seu DNA está escrito lá qual é a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, em que altura do campeonato esses cabelos vão começar a ficar brancos. Está dizendo lá no seu DNA que tipo de enfermidade você está mais sujeito. Tudo. Se você vai nascer homem ou mulher, está lá, XX ou XY. Está tudo escrito lá. Informação. Então, a conclusão que o pessoal que fez aquele projeto do genoma, o projeto genoma que decodificou e tal, o Francis Collins, que era o chefe desse projeto, se converteu. Lendo a Bíblia? Não, estudando o DNA. Porque ele chegou a uma conclusão. Cara, isso aqui é uma cadeia perfeita de informação. E informação é fruto de inteligência. Não é fruto de coincidência. É fruto de inteligência. Então, que inteligência foi essa? Os mais malucos dizem assim, foram os ETs que vieram aqui e semearam DNA na Terra. Ok, poderia ser uma explicação válida, mas aí surge uma outra pergunta. Então, quem criou os ETs? Outro ET. E esse outro ET? E aí você vai dar um loop que não para nunca. O ETzão. Né? Vai chegar a um ponto onde... Né? Esse aqui vai ser o corte do TikTok. É um loop que não termina nunca. Então, na verdade, o próprio evolucionista não tem resposta para isso. Então, faz muito mais sentido o criacionismo do que o evolucionismo. E eu recomendaria que você procurasse esse cara. Eu tenho 2 livros ou 3 do Max Eberlein. Vale a pena você comprar os livros dele, vende na Amazon, ou assistir os vídeos. E ano que vem, ele vai estar aqui com a gente numa palestra qualquer, em algum dia, porque eu já fiz contato com ele e ele vai vir aqui. Anúncio? Ó, exclusividade aqui, hein? Vira e mexe, ele vem aqui no Rio. Mas já News. teve na outra sede, há muitos anos atrás. Mas ele vai... ele vai voltar, porque eu já fiz contato com ele. Ele só não vem agora esse ano porque a agenda dele tá lotada. Mas ele já está combinado para ele vir no ano que vem. Procura lá, Marcos Eberlein.
Breaking news aí, tá vendo, Luiz? Pô, do nada virou aulão do Enem. Fragari gostou dessa daí. Ó, 5 minutos pra gente poder responder as últimas perguntas. Vou pedir um papá, que daqui a pouco a próxima pergunta vai ser: que horas passa o BRT? Pastor, um crente pode ter demônio? Não. Onde é que já se viu isso? Gente, para pensar. Você aceitou Jesus. A Bíblia diz que você se tornou agora casa, templo, moradia do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo está dividindo espaço com o demônio? Chega para lá, chega para estar apertado. Hã? Não tem sentido. Não tem sentido. Eu garanto para você, assino embaixo, se precisar, com firma reconhecida no cartório, garanto para você que hoje, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, 80% das manifestações de demônios na maioria das igrejas é coisa da alma, não tem demônio nenhum. É coisa de alma. Em especial, aquela pessoa que já tomou uma decisão por Jesus e aí, como é que pode, né? Já frequenta a igreja há tanto tempo e todo culto cai e manifesta. Cara, essa pessoa precisa não é de pastor, ela precisa de psicólogo. Ela precisa de tratamento. Porque é manifestação da alma. Eu já lidei com gente assim. Já lidei com casos assim. Já lidei com casos que eu expulsei o demônio chamando a polícia. Sai em nome de Jesus, não sai. Sai em nome de Jesus, sai, não sai. Sai em nome de Jesus, não sai. Chega no ouvidinho, se tu não parar com essa palhaçada, eu vou chamar o SAMU, tu vai levar uma injeção daquela sossega-leão. Aleluia! Caramba, saiu. Não saiu em nome de Jesus, saiu em nome do Aldol. Saiu em nome de Jazepam. Caramba, que legal. Por quê? Porque as pessoas estão muito impressionadas, pensando demais em Satanás. E tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. O diabo faz muito estrago. A gente, como Paulo, não ignora as artimanhas do inferno, do diabo. Ele existe, ele é terrível, mas você aceitou Jesus de verdade, nasceu de novo, não é religiosidade, houve uma ruptura de vida passada e nova vida. Você está blindado contra demônios. Eles podem atacar a tua mente com certos pensamentos. Eles podem, talvez, lançar sobre o seu corpo, tentar lançar enfermidade ou qualquer coisa, mas no seu espírito não existe mais espaço para demônio, porque você é salvo, ponto final, acabou. Amém. Pode ter demônio também, muito engraçado, né? Parece uma coisa meio bicho de estimação, assim. Próxima pergunta. Posso ter demônio? Posso ter, sim. Pastor, como a Nova pode se tornar uma igreja globalmente influente? Ela já é. Não é que ela pode se tornar, ela já é. A gente só precisa incrementar os meios. Né? Então, por exemplo, a gente está já há alguns anos que eu estou pensando, já há muito tempo, em transição. Ou seja, cara, eu não vou viver para sempre. Tem que ter alguém ou alguéns que continuem, deem continuidade a isso. Então, a gente tem a escola bíblica para formar pastores e pastoras, a gente tem um grupo de pastores, a gente tem a intenção de ordenar outras pessoas ao ministério, e a gente tem, claro, a intenção de colocar cada vez mais essas pessoas conhecendo, ministrando a palavra que a gente prega, para eu poder estar liberado para, por exemplo, viajar mais, pregar em outras igrejas, divulgar mais, me dedicar mais a trabalhos com a internet, podcast, igreja online e etc. Mas você já é. Cara, você sabe que proporcionalmente, comparando com algumas outras igrejas, a gente já fez essa análise para dar uma checada no pessoal que segue a gente na internet, que assiste YouTube, as gravações dos cultos e etc, Instagram e tal. Proporcionalmente, nós somos a igreja no Rio de Janeiro que tem mais pastores que nos seguem. Tem um número enorme de pastores. A gente tem um número grande de pastores que frequentam aqui. Tem pastor que só tem culto à noite e de manhã vem aqui na Nova. Assiste aqui. Pega o que a gente prega aqui, leva para pregar na sua igreja. Tem muitos pastores que seguem a gente. Então, essa coisa de ser globalmente influente, a gente já é. A gente só precisa incrementar isso cada vez mais, não por causa da Nova, não é por causa do Fragale, mas por causa da palavra do Senhor Jesus, que é a palavra da graça.
Isso é o que precisa bombar nos ouvidos das pessoas. Elas entenderem que existe um evangelho verdadeiro e que talvez muitas delas estejam ouvindo há anos um evangelho mix, um evangelho falso, um evangelho pervertido. E elas precisam conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer Jesus para pegar e mudar. Às vezes a pessoa tem até ranço de Deus, porque tem uma imagem errada a respeito de Deus. Não quero relacionamento com Deus porque Deus castiga, porque Deus faz. O testemunho do Lynn Hiles. O Lynn Hiles falou o seguinte, cara, na igreja dele, tudo era pecado dele quando era jovem. Tudo era pecado. E cada culto ele tinha que se converter de novo. Cada culto tinha que confessar. Aí um dia ele se cansou daquilo tudo e falou assim, cara, então se eu estou aí perdido mesmo, estou no pecado, então eu vou abraçar o capeta. Já vou partir para dentro mesmo, vou cair de cabeça. E passou anos afastado da igreja, caiu nas drogas, etc. e tal. Por quê? Porque a imagem que haviam passado para ele sobre quem Deus é um Deus punidor, é um Deus mau, é um Deus castigador, é um Deus severo, de cara fechada. E a Bíblia coloca, a nova aliança mostra um Deus de perfil que, na verdade, ele sempre foi um Deus amoroso, um Deus pacificador, um Deus que nos recebe, nos acolhe, nos abraça. Sempre foi assim. Só que na antiga aliança tinha o problema da lei. Com a lei no meio, não tem jeito. O cara, juiz amoroso, fantástico, um homem caridoso, um homem que faz o bem, frequenta a igreja, frequenta a nova. Mas ele tem lá o julgamento de uma jovem que foi flagrada no aeroporto com droga, fazendo tráfico, servindo de mula. Ele olha para a ficha dela, não tem nada, cara, não fez nada anteriormente, não tem passado criminoso, ela estava desempregada, com mãe independente, com filho, e mãe solteira, mãe solo, como dizem agora, e ela, no desespero, topou essa parada, mas, embora morrendo de pena, de compaixão, ele tem que usar a lei. Cara, ele pode até chorar, está chorando, mas está assinando lá, condenada a 5 anos de cadeia, porque ele tem que cumprir a lei. Mesma coisa Deus. No momento que teve a lei, cara, eu amo Davi, mas Davi, você pecou, o bicho vai pegar, porque a lei predetermina que isso assim, assado. Pisou na bola, é a lei que resolve. Não era lei, Deus nunca puniu ninguém, quem punia era a lei. Então agora, em Cristo, o fim da lei é Cristo, agora Deus não nos julga de acordo com a lei, Ele nos julga de acordo com Cristo, e em Cristo nós fomos julgados há 2000 anos atrás. Então Deus hoje não está punindo ninguém por causa de pecado nenhum. O pecado foi punido na cruz em Jesus Cristo. As pessoas precisam entender isso, para elas não ficarem com essa paranoia. Deus castiga e tal. Olha o que você está fazendo, hein? A mão de Deus vai pesar e tal. É paranoia colocada pela religiosidade. E elas precisam ouvir essa palavra, para pelo menos ter um contraponto. Talvez a gente não seja aquela igreja que vai mudar o mundo, mas se a gente pelo menos está oferecendo um contraponto para as pessoas pensarem, refletirem, olharem na palavra, conferir o que a gente fala com a palavra, conferir o que o outro lado fala e ver, cara, onde é que está a verdade? Está aqui ou está lá? E tomar uma decisão. Amém. E essa foi a nossa última pergunta. Mas eu quero já deixar claro que esse aqui é o primeiro. Foi o primeiro. É a primeira oportunidade que a gente vai ter. E se a sua pergunta não foi respondida, pode ter certeza que você vai ser respondido na próxima oportunidade. Quem sabe até lá outras perguntas vão surgir também, Sim. não é verdade? E a gente vai estar aqui. Eu queria agradecer aos times que estão aqui ajudando hoje a gente, produção, comunicação, transmissão. Palmas para essa galera, por favor, que está servindo. Muito bom. Muito bom. Em breve, mais uma nova oportunidade no papo com Fragale e Caio, tá bom? Qualquer pergunta pro Fragale, deixa ele aí até 11 horas da noite. Mas para terminar, pastor, queria até pedir pro Val pegar o violãozinho, fazer um som para levar a gente espiritualmente. Queria que o senhor despedisse a gente com uma oração. Aleluia, e falando com a gente nesses minutinhos que restam sobre a importância da gente estar aqui, querendo saber, querendo perguntar, tendo conhecimento e sendo ministrado realmente sobre isso. Cara, a importância é porque no culto a gente não tem oportunidade e tempo para parar para tirar dúvida de ninguém. Mas numa oportunidade como essa, é o espaço, né, apropriado para isso. E é como o Caio falou no início, às vezes, aliás, foi o Val que falou, às vezes o pastor fica tão distante e nem conversa, nem cumprimenta, quem dirá tirar dúvida de quem quer que seja, né? Então, é uma oportunidade. Eu ao contrário desses pastores que o Val falou, eu gosto de contato. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, eu gosto de estar junto. Né? Às vezes até eu atrapalho a hora de almoço, de janta, porque fico ali, olha, já deu a hora, vamos embora. E eu estou ali cozinhando, ainda falando e tal, que eu gosto de ter contato com as pessoas da igreja. E aqui é uma oportunidade. Né? Poxa, Deus me deu durante todos esses anos de
quantos anos de ministério, Denise? 37 anos de ministério. Deus me encheu de tanta coisa, de tanta revelação, de tanta verdade. Eu quero compartilhar isso com a igreja. Eu não quero deixar isso enfurnado na minha cabeça, no meu coração. Eu quero compartilhar com as pessoas. O que mais me entristece é ver um crente que desconhece a profundidade da palavra. Conhece versículo bíblico assim superficialmente e aí interpreta tudo torto, tudo errado. Aí gera esses desvios, né? Essas coisas malucas aí que a gente vê em muitas igrejas sendo falado, propagado, gera o legalismo, gera tanta confusão. E eu gosto de ter um povo diante de mim que seja esclarecido, inteligente e esclarecido. Vamos ficar de pé, gente? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que ninguém que esteja em contato com esse movimento do Papo com Fragale se sinta constrangido de perguntar, seja lá o que for. Pergunta pode parecer, às vezes, boba, mas não existe pergunta boba. Ela pode ser até uma pergunta engraçada, mas tem uma dúvida que precisa ser esclarecida. E, Deus, eu quero me disponibilizar aqui, como já me disponibilizei, para estar aqui respondendo, para que o teu povo possa sair a cada encontro desses mais esclarecido, com a sua mente mais iluminada, pela tua palavra, não pelo conhecimento de um pastor, não pela cultura de um pastor, mas pela tua palavra, pelo conhecimento da tua palavra. Que no nome do Senhor Jesus, cada um de nós aqui, ao sair daqui, saia na tua paz, que nós sejamos conduzidos até os nossos lares, ou aonde quer que nós estejamos indo, debaixo da tua paz e da tua segurança. Guarda-nos em todos os nossos caminhos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Valeu.